Porque a gente sabe que a gente vai fazer o melhor. A gente vai se dedicar, a gente vai desbravar o mundo, a gente vai lutar, a gente vai falar sobre inclusão, a gente vai falar sobre autismo, mas será que o mundo vai acolher eles? Júlia é mãe de 4 filhos, sendo que o seu terceiro foi diagnosticado com autismo. Eles ficaram conhecidos após uma aparição da família em um programa de TV, em que mostrava como o Rafael começou a se comunicar em inglês. Hoje ela vai contar um pouquinho dessa história aqui no Amaro. Ser mãe é algo que muda completamente a vida de uma mulher. É também uma grande responsabilidade que exige muito amor, carinho e cuidado. E é por isso que o nosso programa conta com a HDI Seguros, que assim como nós mães, também tem o cuidado e proteção como suas maiores preocupações. Júlia, obrigada por você ter vindo até o Amaro hoje. Lá do Sul, nós nos conhecemos em dezembro, num evento, e eu fiquei apaixonada pela tua história, e hoje finalmente você está aqui, né? Fico muito feliz pela oportunidade. Eu também tô de contar a sua história. Eu quero saber da tua história lá de trás. Você é casada há muito tempo? Então, eu sou há 13 anos. Tá. 13 anos casada. Você sempre quis ser mãe? Era o meu maior sonho na vida. Eu sempre dizia, inclusive na época que eu ia na pré-escola, eu falei num desenho, a professora pediu: o que vocês querem ser quando crescer? E todo mundo, astronauta, advogado, médico. E eu disse: eu quero ser mãe. Aí eu lembro da professora dizer assim: mas ser mãe não é profissão, vá para casa e escolha uma profissão. Eu brinco que é a melhor profissão não remunerada que existe. Exatamente, porque a gente é multifunção, né? Total. A gente é um pouquinho de tudo, né? Então, aí eu queria ser médica, mas quando eu me encontrei na maternidade, eu estudei para ser mãe, eu lia tudo sobre maternidade, né? Então, com 19 anos, eu fui mãe pela primeira vez. Julie, você tem 4 filhos, Isso. 2 meninos e 2 meninas. Fala os nomes e a idade de cada um. A Letícia, de 14 anos, o Guilherme, de 11, o Rafael, de 7 anos e a Gabriele, de 5 anos. Como é que foram essas 4 gestações? Você teve alguma complicação? Ocorreu tudo bem? Então, as 2 primeiras foram mais tranquilas, né? Já a gestação do Rafa, eu fiquei 70% de cama, em repouso absoluto. E da Gabriele, eu fiquei 90% da gestação inteira de cama, com risco de parto prematuro nas 2. Inclusive, da Gabriele, eu tive na verdade, na gestação do Rafa, quando a gente fez o parto, o médico costurou o meu útero com a minha bexiga. E aí, quando eu fui engravidar da Gabriele, o risco era altíssimo, né? Porque na época eu sabia que isso tinha acontecido, esse erro médico, não queria passar por um novo procedimento e engravidei nesse meio tempo. Aí o que aconteceu? Eu tive que ficar de repouso absoluto para conseguir levar a gestação até o final com risco de ruptura uterina e por aí vai, né? Então fiquei 90% de cama. As 4 gestações foram planejadas? A gente queria, não foi planejar, tipo, esse mês eu quero engravidar, mas a gente queria, então assim, tava preparado para acontecer a qualquer momento. Como e em que circunstância você descobriu o autismo do Rafael? Então, como eu já tinha 2 filhos, eu percebi que desde que ele nasceu, ele era um pouquinho diferente. Mas todo mundo dizia assim: ele é um bebê muito calmo, porque ele não queria colo. Ele não tinha aquelas manhas, sabe, que a maioria dos bebês tem de querer colo e tudo mais. Ele não costumava fazer contato visual. E aí, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, ele ainda não falava, eu engravidei da Gabriele. E aí foi onde o autismo costuma aparecer com 1 ano e 8 meses, a gente pega as características, foi onde eu engravidei. Aí os médicos diziam assim: não, talvez é psicológico, porque como você engravidou, ciúme, coisa assim. Então a gente foi enrolando até 2 anos e 8 meses. Porque daí, como deu 2 anos e 8 meses, ele não estava falando, Aí você foi se aprofundar aí nesse diagnóstico. Até então eu não sabia de nada de autismo, nem desconfiava que seria autismo, né? Eu só queria saber por que ele não estava falando e por que ele, por exemplo, olhava para uma parede branca e ria. Por que ele não se interessava pelas coisas? Porque ele não era aquele autista de se agredir ou, né, de fazer... Ele tinha as estereotipias, ele fazia muito isso aqui com as mãos e corria na ponta dos pés de um lado pro outro rindo. Aí eu falava pro meu marido: meu Deus, que menino feliz! E ele é feliz com nada, porque não tinha um brinquedo que ele pegasse. Ele era feliz porque ele era feliz, né? E aí, quando a gente foi no pediatra, ele disse: olha, Julie, eu não vejo nada de errado com ele, leva só numa fono. Mas para desencargo de consciência, vai no neuropediatra. No primeiro neuro que eu fui, de cara, na primeira meia hora, ele olhou e disse: teu filho é autista. Tanto é que ele disse assim: ó, já de cara eu tô vendo ele ser autista severo.
né? Aí o meu chão ali na hora caiu, voltei no pediatra, aí ele disse assim, não, procure mais uma opinião. Daí eu disse, eu não vou procurar mais uma, vou procurar mais de uma. Então eu fui em 4 neuropediatras, sem que nenhum deles soubessem entre si que eu Ainda mais tinha. que a tua cidade é pequena, né? Exatamente. Tipo, na minha cidade não tinha terapia para autista. Eu tinha que procurar em cidade vizinha, né? E ainda assim era 2 clínicas. Aí o que aconteceu? Fui nesses 4 neuropediatras, os 4 deram o mesmo diagnóstico, autismo severo, não verbal. Aí vem aquela coisa clássica, né? Não sabe se o teu filho vai falar, se quiser tem uma medicação que eles ofereceram e tudo mais. E aí a gente começou a saga, daí foi onde eu conheci o autismo. Aí eu acabei desenvolvendo uma ansiedade muito grande, porque daí o que eu fiz? Eu fiquei 45 dias onde eu dormia no máximo 1 hora, 2 por noite. Com a cabeça só, mil, né? Não, e só estudando. Porque assim, imagina, eu me preparei para ser mãe, eu me preparei para, tipo, conseguir educar os meus filhos da melhor forma e tu receber um diagnóstico que não tem cura e que tu não sabe nada. Aí eu me senti uma péssima mãe porque eu disse, como é que eu não sei nada para ajudar o meu filho? Aí nesses 45 dias eu estudei muito e comecei a visitar clínicas para conhecer que terapias tem, o que eu posso fazer para ele. Então eu fui treinando o meu olhar para conseguir ajudar ele. Na verdade, fui redescobrir a maternidade, Elina. Mas isso acho que isso é a mágica, né? De quando a gente tem uma notícia que a gente não espera ou lidar com alguma síndrome, a gente tem que se adaptar àquela situação. Júlia, os irmãos, eles se dão bem entre eles? Eles se adoram, se ajudam mutuamente. O fato do Rafa ter autismo acabou unindo ainda mais eles, porque os mais velhos se sentem importantes pelo fato de ensinar. E a pequena veio para tirar da zona de conforto e dizer, peraí, alguém tem que bagunçar tudo aí e dar movimento. Então, assim, é muito legal, porque entre eles acaba sendo uma forma terapêutica para o Rafa. Para você, como mãe, como é que é lidar com os outros 3 filhos que não têm nenhuma necessidade especial e com o Rafael, que tem autismo? Assim, como é que você se divide, vamos dizer assim, né? Eu olho para cada um dentro da sua individualidade, mesmo o Rafa com autismo, porque, por exemplo, a Letícia, ela é mais fechada, mais tímida, mas também tem uma personalidade forte. O Guilherme já é aquele irmão que quer cuidar de todo mundo, a Gabriela é mais espivitada, então, assim, ela é mais de dinâmica, dá movimento, então eu tento administrar o meu tempo para que cada um tenha a sua individualidade correspondida. É difícil administrar o tempo, mas é necessário, porque queira ou não, eu não posso simplesmente colocar o autismo em primeiro lugar, sendo que os outros 3 também demandam atenção, amor, carinho e têm as suas necessidades. E você sabe que agora, já entrevistando tantas mães e ficando meio expert no assunto, todas as pessoas que eu entrevistei que têm algum filho com necessidade especial me relatam a importância de ter um dia para cada outro filho que seja só dele, porque acaba rolando uma carência, às vezes esse filho se sente um pouco deixado de lado e não é nem um pouco proposital, mas acontece, né? Exatamente. E lá em Timbó é legal porque a escola funciona assim, de manhã é de 1ª a 5ª série e à tarde de 6ª a 9ª série. Então de manhã eu fico com os 2 mais velhos em casa. Então a minha conversa, a minha dinâmica é diferente, porque eles já estão entrando na adolescência. E o Rafa e a Gabi à tarde estão em casa. Então as brincadeiras é dentro da temática. Então eu consigo administrar o tempo assim com os 2, com os 4, né? Quais as dificuldades que você acha que o autismo eventualmente traz para a vida do Rafael? Para o Rafa, eu vejo a questão de futuro, eu acho que é o medo de todos os pais, né, de autistas, porque a gente sabe que a gente vai fazer o melhor. A gente vai se dedicar, a gente vai desbravar o mundo, a gente vai lutar, a gente vai falar sobre inclusão, a gente vai falar sobre autismo, mas será que o mundo vai acolher eles? Será que o mundo está preparado para lidar com as diferenças, independente do autismo? Qualquer diferença, seja de opinião, de cor, do que for. A gente sabe que o preconceito está aí, sabe? Então, por isso que eu tento todos os dias lutar pela independência dele. Mas é aquela coisa, a gente como mãe sempre está dando a independência, mas cercando esse caminho, inevitavelmente blindando algumas coisas. Que a gente sabe que o dia que a gente não tiver aqui, essa blindagem cai por terra. E aí eu entro naquela vertente de educar os meus filhos para que eles sejam parceiros entre eles. E para você, mãe do Rafael, qual a sua maior insegurança? O futuro. O futuro, de não estar aqui, né? Exatamente, o futuro. Agora vamos falar de uma curiosidade muito legal aqui. A gente sabe que o Rafael tem um hiperfoco com a língua inglesa, né? Ou seja, ele começou a falar inglês por si próprio, enquanto não se comunicava de outra forma diferente. Como é que foi para vocês quando isso começou? Vocês falavam inglês com ele também? Então, o Rafa, quando ele começou as terapias, ele não correspondia a nenhum estímulo.
Ele parecia que estava num estado vegetativo, sabe? Tanto é que um dos terapeutas tentou pegar uma cadeira, jogou do outro lado da sala e o Rafa nem susto levou. Eu quase morri do coração. E ele ficou ali assim, tipo, não tá acontecendo nada. E aí, fazendo as terapias e ele não evoluía, a fono chegou para mim e disse assim, Júlio, o que tu acha da gente tentar dar um eletrônico para ele? E eu, naquela época, era meio caretona, eu disse, meu filho, eletrônico com essa idade não é legal. Mas a gente já tinha tentado tudo. Daí eu peguei e disse, ok, vou tentar. Demos o eletrônico, de primeiro momento ele não se interessou, até que eu disse, vou tentar música, porque música faz sinapses longas e tal, pensei, vai dar certo. E aí ficou no YouTube naquela rodagem automática. Quando veio uma música em inglês, foi a primeira vez que eu vi o Rafael correr, sentar na cadeirinha e ficar olhando fixado. E isso me chamou a atenção. Porque assim, ele ouviu o inglês e ele foi direto. Aí me chamou a atenção, mas até então eu pensei, talvez porque era som diferente, né? Não dei bola. Passou uma semana, ele estava na sala da fono e ela fez uma atividade onde tinha desenhos e escrito em inglês e português. E aí ela pediu para ele falar as cores. Ele pegou e falou em inglês. Aí era 2 pisos o consultório dela. Ela deu um grito e disse assim, Júlio, o Rafa tá falando, sendo que ele não falava. Não falava nada? Nada. Nem, tipo, mal sílaba, mas assim, sem função nenhuma, né? Nem mamãe, nem papai, nada. Aí, quando ela deu esse grito falando que ele estava falando, eu disse, enlouqueceu, né? Porque é impossível. Eu subi, ela disse, ele tá falando, só que ele tá falando inglês? Daí eu disse, não, coincidência e tal, beleza. A gente começou a observar, simplesmente tudo, naquele dia ele começou a falar inglês e dali deslanchou. Aí eu fiquei preocupada, porque eu e meu marido, a gente não fala inglês. Eu estudei alemão no colégio, em Timbó, Blumenau, tu pode escolher se tu quer alemão ou inglês. Aí eu escolhi alemão pela minha cultura. E o Rafa detesta que fale alemão. Detesta. Aí eu pensei, gente, não é possível, né? Aí eu voltei na neuro e falei, doutora, o Rafael tá falando inglês? Daí ela disse, como assim? Aí ela pegou livro e tal e começou a falar com ele. Ele respondia tudo pra ela. E português nada. Português nada. Mas a frase inteira? Ele falava, tipo assim, foi como se tu tivesse botado um botão e ligado ele. Exatamente. Ele falava tudo certinho. Aí ela pegou e disse assim pra mim, Júlia, tu vai fazer o seguinte, tu vai tirar eletrônico, todos os estímulos, porque se ele ficar falando inglês, ele nunca mais vai falar português, né? Ele vai ficar com isso como a língua mãe, que realmente é a língua mãe dele. E aí eu fiz, a neuropediatra falou, eu peguei e fiz isso, tirei. No que eu tirei, foram 15 dias, mais ou menos, ele foi regredindo tudo que ele evoluiu, começou a perder o contato visual, aí ele foi ficando hipotônico, até que no 6º dia ele ficou de cama, tipo, ele não recebia nenhum estímulo, não aceitava, como antes de ter o diagnóstico. Aí eu me desesperei, eu disse, meu filho estava falando, mesmo que não é no idioma que eu falo, né, mas eu disse, eu estudo, eu vou aprender o inglês para me comunicar com ele. E aí eu peguei e conversei com a equipe que atendia ele, né, de profissionais, a fono, a terapeuta ocupacional e a neuropsicopedagoga. E daí eu disse para elas o seguinte, olha, a neuro pediu para tirar os estímulos em inglês, só que eu tô com medo e vocês viram como o Rafael tá. Eu queria saber se vocês podem me ajudar com isso, porque eu tô pensando em deixar ele no estímulo em inglês e a gente tentar se conectar com o inglês, trazendo ele pro português. Intuição de mãe. E tudo o que eu acreditava que pudesse dar certo. Elas disseram, Júlia, a gente nunca pegou um caso desse, mas a gente acredita que vai dar certo e vamos te ajudar. Aí a gente se uniu e começou a fazer isso. O Rafael ia para as terapias dele, falava, por exemplo, red, né? Aí ela dizia, red é vermelho. E aí esperava ele dar o quantos anos ele tinha? 4 anos e pouquinho. Aí ficou essa coisa do ping-pong, sabe? Ele falava inglês, o que a gente conseguia entender, números, cores, coisa básica, a gente traduzia. Então ele tinha que dar o feedback. E aí ele começou, no começo ele não queria dar feedback nenhum, até que foi indo. E aí a fala dele pro português aconteceu na reportagem do Domingo Espetacular. Porque o repórter chegou para falar com ele em inglês e falou sem sotaque e usou uma palavra errada. O Rafael ficou tão indignado que ele começou a falar naquele dia português. Mas tem alguma explicação médica ou neurológica por que a criança começa a falar outra língua, Julia? Então, quando saiu a reportagem, muitas famílias me procuraram a respeito disso, e aí eu fui buscar pesquisa, falar com a neuro, e ela disse o seguinte, e profissionais também, que o inglês ele é literal.
E o autista é mais literal. Então é uma língua mais fácil para eles aprenderem a falar. E essa identificação pelo som. Mas eu nunca tinha ouvido uma história parecida. Você já? Meu Deus, assim, ó, na reportagem do Rafa do Domingo Espetacular tem muitos relatos. Eu recebo todo dia. Jura? A maioria, tipo assim, ó, é muita mãe. Tá. A maioria que me procura diz que os filhos se identificam mais com o inglês do que com o português. Quantas línguas ele fala? Hoje mais de 9. Mais de 9 idiomas. Mas que, fluente? Assim, fluente. Não é possível. O que acontece? O Rafa, ele tem hiperfoco no idioma. Então, por exemplo, quando teve a Copa ali da Rússia, né? Ele ouviu Rússia, idioma, ele procura no YouTube, aí ele começa pelas sílabas, vai não é possível. pela primeira letra, o alfabeto, e vai para sílabas, aí ele começa a cantar, a partir do momento ele está respondendo. Mas tem imagem disso pra gente pôr? Ele tem algumas filmagens dele, então tem pôr. ele cantando em russo. Okay, Yoshi, we will splash. Yahi, yahi. What do that you're getting out? About 104 alphabet. And the house you need. Quando ele tá nesse hiperfoco, tu não consegue acessar ele com qualquer outro estímulo. Ele fica tipo 1 mês, 2, só naquilo ali. Então, assim, quando era russo, era só russo. Ele não falava nem português, era só russo. Aí pronto, passou o hiperfoco, ele aprendeu o idioma, ele descarta. Aí ele fala só quando a gente não estimula, né? Como é que ele tá agora com o português, por exemplo? Ele fala agora o português, mas ele fala com sotaque e tu vê que ele tá sempre traduzindo. Por exemplo, no final do ano a gente dizia pra ele, fala Feliz Ano Novo pras pessoas. Ele chegava e dizia assim, era Feliz Novo Ano, porque ele traduz. Happy New Year, né? Ele traduz, tudo ele traduz. Tiras os óculos ou deixa óculos. Tá bom. Qual outra facilidade você acha que ele tem devido ao hiperfoco? No meio disso, a gente descobriu que ele tem ouvido absoluto e ele consegue, tipo, tocar qualquer instrumento, dizer que nota que é. Ele escreve partitura, que é uma coisa que chamou atenção. E a gente só soube disso porque a gente colocou ele numa escolinha de música, foi a escola que nos procurou na época. Que música para os autistas e dança é muito legal, né? É, porque o Rafa, como a gente não usou medicação, eu usei a neuroplasticidade para desenvolver ele. E a música faz sinapses longas. Sim. E aí, quando ele foi para terapia, para essa terapia musical, a gente descobriu que ele tinha vida absoluta, porque ele rapidamente descobriu tudo. Um diferencial muito legal na tua relação de mãe é que você também é mãe terapeuta. Sim. Como é que você enxerga isso para a melhora do desempenho do Rafa, Julie? Como eu não tinha condições de pagar todas as terapias e fazer as melhores terapias com o Rafa, eu tive que aprender. Então, assim, o que eu fiz? Eu conversei com a equipe de profissionais que atendiam o Rafa e eu disse, olha, eu não tenho condições de trazer, porque para mim ir para Blumenau, que é a cidade vizinha onde eu fazia as terapias, eu tinha que levar os meus 4 filhos. E isso estava gerando uma estafa, um cansaço muito grande para mim e não rendia para o Rafa daí, né? Então eu pedi para os profissionais, vocês me treinam? Vocês me ensinam para eu fazer? Daí elas disseram, Julie, será? Daí, hoje, agora é moda, né? As terapeutas estão ensinando as mães e as mães estão se capacitando para ajudar seus filhos. Tirando se fosse uma coisa muito técnica, uma físico-manipulação, não há nada que a gente não possa aprender. Sim, não desmerecendo os profissionais, mas claro, essas pessoas estudaram para estar ali. Mas eu acho que tem alguns recursos caseiros que a gente pode usar, né? Então, o que a gente fez? O Rafa ia lá, elas faziam uma análise do comportamento dele, as dificuldades que ele estava tendo e diziam, Júlia, você vai fazer isso, isso, isso. Elas iam me dando ferramentas para utilizar com o Rafa. E aí a gente ia fazendo essa troca e aí eu fui aprendendo. Só que, claro que ele tem que sempre passar esporadicamente pela avaliação delas, porque eu não tenho o olhar do terapeuta, né? Eu faço o que eu vou aprendendo com elas e o que eu vou estudando. Gente, você que é apaixonado pelo canal, que escreve ali pra mim, eu amo o seu programa. É tão importante pra gente que vocês se inscrevam no canal. É muito simples. Então, se você tá assistindo a gente e não é inscrito, vai lá, leva 2 segundos, tá? Conto com vocês. Júlia, além de tudo, você ainda fundou o grupo de apoio educacional Autismos, que tem um S maiúsculo no fim. Eu queria que você contasse desse projeto pra gente. O Autismos, ele nasceu primeiro, depois que saiu a reportagem do Rafa, eu
queria fazer alguma coisa para ajudar outras famílias. Eu fiz um seminário na cidade de Timbó, em Indaial, e ali eu acabei conhecendo algumas mães que disseram: Júlia, vamos montar um grupo para ajudar as escolas? Porque tem vários grupos de pais, né? Daí eu disse: vamos tentar, vamos fazer isso. Aí tinha uma doutora em educação, que a gente conseguiu a parceria daí com uma universidade e mais 3 mães de autistas contando comigo. Nós éramos em 4 voluntárias. E aí a gente fundou esse grupo para fazer formação continuada para os professores em 4 municípios. Então a gente fazia parceria com os municípios, né, para fazer essa formação dos professores, levar esse conhecimento. Aí a gente trazia profissionais capacitados para fazer a palestra técnica e ia as mães como depoentes, porque a gente constrói essa ponte que precisa entre escola e pais, mostrando o profissional falando da área dele e as mães relatando as dificuldades. Então a gente conseguiu um trabalho muito legal na região. Aí eu fiquei nesse grupo como presidente até final de abril de 2019. E aí eu acabei saindo da presidência. Hoje eu sou voluntária do grupo, então quando precisa palestrar eu palestro pelo grupo, mas eu optei por sair da presidência para poder me dedicar e continuar esse trabalho em outros locais, porque queira ou não, como presidente do grupo, eu ficava meio que limitada à minha região. E eu queria levar essa informação para todos os cantos do Brasil, né? Então hoje eu sou voluntária do Autismos e tenho um grupo em Timbó que se chama Encontro Terra. Esse grupo imagino que seja em Timbó. Em Timbó. Mas pelas redes sociais você conversa com o Brasil todo. Sim, tanto o meu Instagram eu acabei abrindo ele público para compartilhar o nosso dia a dia, o que eu faço com os meus filhos. Porque acho que toda troca de informação, o que acontece muito quando eu entrevisto as mães é que assim, muitas falam: puxa, meu filho nasceu com uma síndrome, quando ele nasceu não tinha nada de informação, o que eu acabei aprendendo foi no Face ou foi com o grupo de mães. Então eu acho essa troca, parabéns, que eu acho essa troca muito válida. Foi uma forma de eu me encontrar e conhecer outras histórias, compartilhar a minha, mas fazer essa rede, mesmo que seja virtual, mas da gente se ajudar mutuamente. Qual mensagem você gostaria de deixar para as mães que estão assistindo a gente, que são mães de filhos com autismo ou alguma necessidade especial? Confia na tua intuição, acredita no potencial dele. Tudo que você fizer, faça com muito amor, porque eu acredito muito que o amor, ele é o bálsamo para tudo. E busque pessoas que querem ajudar o teu filho verdadeiramente. Sabe, seja terapeuta, seja familiares, tenha uma boa relação com a escola, porque quanto mais você construir essa rede de apoio e mais você acreditar que o teu filho é capaz e que você também é capaz, tudo vai se tornando mais fácil. A gente sabe que a jornada não é leve, mas a gente pode não complicar ela. Antes da gente encerrar, eu quero que você olhe para essa câmera e imagine que atrás dela, em vez da nossa linda Betina, estão os seus 4 filhos. Você tem que imaginar isso, que eles estão aqui atrás. O que você diria para eles? Eu fico emocionada? Essa é a ideia. Primeiramente, eu queria dizer que eu sou muito feliz por ser mãe de vocês, por vocês me ensinarem tanto e junto eu poder ensinar um pouquinho do que eu aprendi. Dizer que eu sempre vou estar do lado de vocês, fazendo o meu melhor, e mesmo quando a mãe erra ou a mãe tem que ir para algum compromisso, alguma coisa assim, é sempre por vocês. E eu sempre vou estar aqui. Que linda. Júlia, eu queria agradecer demais você ter vindo aqui compartilhar essa linda história de amor com a gente. Quero te presentear aqui com o meu livro, com a minha história com a Vicky, que eu acho que você vai gostar também. Amei, amei, amei. Obrigada. A coragem da maternidade independente eu acho isso incrível. E é o que as mães mais têm medo, né? Acho que isso já está mudando, assim. Queria te agradecer muito. Obrigada. Parabéns pela tua luta, pela tua coragem. É lindo de ver essa troca que essas mães maravilhosas têm com a sua família. Obrigada, tá bom? Obrigada. Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve no amarmaternidade@gmail.com.
Nós estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você vai lá no login, vai inscrever-se, deixa seu comentário, sua sugestão e eu vou respondendo tudo. Estamos te esperando na próxima quarta, às 20 horas, com mais um episódio inédito do Amar Maternidade. Tchau!